Romanos capítulo 8, versículo 14. Foi isso que eu falei, irmãos? Ok. A Bíblia diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, se você nasceu de novo, o Espírito Santo, ele habita em você. E por causa desse renascimento espiritual, que deu condição do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, vir habitar em nós, veja, o Deus Santo não habitaria em algo profano. Por isso, houve a necessidade de uma recriação. E antes da recriação, havia uma dívida. Então, Deus pagou a dívida e agora está disponível o novo nascimento. Amém? Nascidos de novo, nós agora recebemos condição e capacidade de Deus para viver e ser quem sem Ele nós não conseguiríamos. Isso é algo tão simples, mas o ser humano que pegar isso, nunca mais a vida dele vai ser a mesma. Eu confesso a você, irmãos, não que eu seja mais inteligente que alguém, mas quando eu comecei a ouvir a palavra da fé, eu agarrava com tanta força. E bastava o pastor falar uma vez, eu já pegava, anotava e aquilo virava uma tarefa de casa para mim. Eu ia me esmerar em aprender aquilo, porque eu estava com aquele zelo de honrar mesmo a unção de Deus. Então, um assunto que todo cristão precisa aprender, amadurecer e crescer nele, é esse assunto de sermos guiados pelo Senhor. Sabe que eu tenho muita coisa anotada aqui para ensinar um mês sobre esse assunto. Mas eu vou fluir aqui, amém, irmãos? Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1, Deus falou para o homem: domine sobre toda a criação, domine. Você vai ter, havia capacidade de Deus, habilidade de Deus, para que o homem fosse o representante dele na terra, e o homem dominasse, o homem não fosse pego de surpresa, mas ele tivesse domínio. E sabe, irmãos, que dentro disso, nós sabemos que Jesus, ele trouxe a autoridade que foi perdida, e há uma palavra hoje queimando no seu espírito, da parte de Deus, e essa palavra é: domine. Você tem capacidade dada por Deus de dominar sobre circunstâncias que vão se levantar. Quantos creem nisso? O cristão, irmãos, ele tem capacidade por Deus de, mesmo estando no presente, claro, de já saber de uma forma sobrenatural sobre o futuro. A gente fica empolgado quando assiste filmes, né? Ou que que vão até o futuro. Tem aquele filme muito conhecido. Vou revelar a idade agora de alguns aqui. De Volta para o Futuro. Quem já assistiu? Gente, eu assisti todos várias vezes. É um filme legal, não é? Então, é muito interessante porque alguém que foi no futuro tenta voltar no passado para evitar danos, para evitar problemas. Não é assim? Mas, na verdade, a gente sabe que voltar ao passado não tem como. E é por isso que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não gaste tempo com o passado. Não fique ocupando tempo com o passado. Quem fica te levando para o seu passado não é Deus. Deus, ele faz você honrar o seu futuro, aliás, o seu presente, e ele te projeta para o seu futuro. Esse é o nosso Deus, amém, irmãos? E eu quero dizer algo para você: é da vontade de Deus que de maneira sobrenatural você já tenha informações de coisas que vão acontecer no futuro. Eu vou provar pela Bíblia. Olha só, Jeremias capítulo 33, versículo 3, versículo muito conhecido, que virou até quadro dentro das casas. Ele diz, o Senhor falando para Jeremias, ele estava num tempo muito difícil, o Senhor falou para ele: clama a mim. Então quem deveria clamar? Quem deveria buscar ao Senhor? Jeremias. E é claro que nós podemos trazer esse texto para nós, é a vontade de Deus. Clama a mim. E aí Deus promete para Jeremias: e eu vou responder. Ele não diz talvez eu vá responder. Ele diz: pode me buscar porque você vai me ouvir.
Calma, que a parte linda desse versículo nem é agora. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, e vou te anunciar coisas ainda que vão vir. Quem se empolga com isso aí, meu irmão? Agora, há uma parte presente que você faz agora, que vai impactar, vai mover os céus, Deus vai responder, e nessa resposta, Ele já vai de alguma forma te dar vislumbres do futuro. Tem lugares que pessoas vão chegar aqui, quando chegar lá, você já sabe por dentro que vai chegar. Quando chegar, algumas pessoas vão perguntar, olha, porque é provado aí pelos coaches, que para você chegar em certos lugares, quem está em um nível médio, depende de 5 pessoas. 5 pessoas estão à frente de um estágio onde você quer chegar. E quem está num grau mais alto, depende de 3 pessoas. Mas eu quero dizer algo para você, a partir do momento que você começar a buscar Deus, você só vai depender de um, dele. E Ele vai te colocar em lugares que Ele tem para você. Aqui não é uma competição, é lugares que Ele tem para você. Então você faz algo no presente e do céu já vem informação para o futuro, amém, irmãos? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas do futuro. E são grandes, são coisas grandes que você... Aleluia, quantos creem nisso aqui, irmãos? Tem lugares que você vai pisar, que você vai chegar, que alguns vão dizer, foi sorte, como que você chegou aqui? Eles vão querer saber, eu demorei tantos anos para chegar aqui, e você vai, eu já sabia por dentro, há muito tempo o Senhor falou comigo, havia uma nota dentro de mim, havia uma inspiração dentro de mim, havia algo dizendo, continue, não pare que você vai chegar lá, e quando você chegar lá, você vai dançar, você vai celebrar, o ser humano vai reconhecer, mas por dentro você já sabia que ia chegar, amém, irmãos? Aleluia. Quantos creem nisso aqui, irmãos? Estão levando os cristãos para um nível muito pequeno, que é um nível da gente ficar clamando Deus para pagar a conta. E eu não estou aqui brincando com ninguém. E nem vou entrar em alguns assuntos porque não dá tempo. Mas o nível que Deus quer revelar são coisas grandes. Oh, Senhor, será que eu vou ter o que comer amanhã? Não estou brincando com ninguém aqui, porque só quem passou por isso sabe que desgraça é essa, é horrível. Eu nunca cheguei ao ponto, irmãos, de não ter o que comer em casa, mas já vi pessoas, é horrível. Já cheguei ao ponto de ter vontade de coisa e não ter, mas eu sei que é horrível. Não estamos brincando com isso, pelo amor de Deus. Mas o Senhor quer nos levar para um nível muito grande. Olha só o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, ele falou, não ande ansioso não, nem preocupado, pelas coisas da vida, o que você vai comer, o que você vai vestir, porque os gentios, ou o povo que não tem aliança com Deus, ou quem ainda não é filho, é que fica andando nesse estilo de vida. Olha para mim, irmãos, e é pesado, hein? Não, e não importa o nível financeiro que você está. O sistema do mundo trabalha para sempre você estar inquieto. Com medo. Com algum tipo de sentimento. Quando não é medo do dinheiro, não, o dinheiro eu já tenho, aí é medo, é medo de morrer cedo, aí é medo... Então, é assim que opera. Então... Eu não quero forçar aqui uma interpretação do que Jesus falou, mas eu creio que eu posso somar com isso. Jesus está dizendo, o povo que não tem aliança com Deus é que anda assim preocupado. Agora, pega para você, filhão. Filha e filho. Eu chamo meus filhos de filhão, eu acho que Deus nos chama de filhão também. Filhona. Pega aí uma voz. Jesus falou assim, o papai que vocês servem, ele já sabe. Ele já sabe. E aí ele dá a receita. Então ele fala, então é o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Um amém. Mas vamos lá, receita de novo. Porque eu acho que é muito importante. Toda consulta médica, a gente quer a bendita da receita. Doutor, dá uma receita. Não é assim?
E aí você sai, já vai logo na farmácia, compra, porque você sabe, aquilo ali vai resolver o problema, vai fazer eu voltar a pensar. Receita de Jesus. Vamos lá, receita de Jesus para nós, nos últimos dias. Busque em primeiro lugar o meu reino. E a sua justiça. E o nosso Pai promete as demais coisas. Essas coisas que os gentios ficam preocupados. E que chegou dentro da igreja. Tentando deixar eu e você pesado. Sem expressão para louvar, desatento. Ele falou, não, são gentios que ficam assim. Desenfreados. Os filhos não, eles buscam o reino em primeiro lugar. Porque quando eu estou ligado com as coisas, com a influência do reino, então, eu estou com uma visão diferente. Até a minha oração diferente. Olha como Jesus orava, e ele mostrou para mim, para você, o que é ter visão de reino. Ele orava assim, Pai, faça a tua vontade aqui na terra como é no céu. Oh. Aleluia! Amém, irmãos? Então Deus já sabe. Isso não nos isenta de fazer a nossa parte, claro. Mas entenda, nós estamos falando aqui sobre seja guiado por Deus e que Deus pode e quer nos mostrar coisas grandes e firmes. Ele quer falar do futuro. Ele quer falar de coisas grandes que estão para vir e acontecer. E o diabo está cansando os filhos de Deus com preocupações diárias, com cuidados diários. E essa fita fica rodando, deixando pesado. Estamos esquecendo que há um nível mais profundo para mim e para você. Eu lembro quando eu tive paz e alegria e falei, está na hora, Morumbi precisa de um espaço maior. Isso não me move, irmãos. E nem deve te mover. Quando chegar, chegou. Enquanto isso, não está bom aqui? No sentido de, estamos congregando, porque o importante não é o espaço, aí você está aqui, é mesmo? Espaço maior significa Deus já dizendo, se prepare, porque eu vou mandar muita gente e precisa de espaço. Agora, quanto sabe que a partir do momento que Deus falou e já projetou, é muito sábio da gente estar já ligado e conectado, porque Ele quer anunciar coisas grandes e firmes. Senão, irmãos, é capaz de chegar um momento e a bênção e estar desconectado, a gente não pegar. Estou usando um exemplo aqui da igreja, mas só para você entender como é na sua vida, como é na minha vida. Amém? Então, Deus já está no seu futuro. Aleluia. Deus já está no seu futuro. Irmãos, eu sou do comércio, eu tenho situações e não está no seu melhor, viver numa fase, mas eu acordo todo dia, faço meu devocional. Vou falar uma coisa agora aqui, que pega, hein? Cuidado que pega. Eu dou risada, irmãos. Ô, diabo, chegou tarde. Não, desse jeito, diabo, chegou tarde. O meu Deus, Ele já está no meu futuro. E Ele está dizendo para mim, pode vir, filhão. Pode vir. Aqui, ó, olha o foco. Jesus, o autor e consumador da fé. Busque em primeiro lugar o reino e fique tranquilo, porque tem coisas que nem vai dar tempo de você pedir, vai ser acrescentado. Como assim? Nem deu tempo de pedir. É, irmão, porque você está tão conectado com coisas maiores, causas maiores. Chega de jovens andando perdido, sem saber o que fazer, cabisbaixo. Não, chegou o tempo. Deus vai te mostrar o futuro. Vai ter certeza dentro de você. Deus falou. No meio do caminho o diabo vai tentar parar, desanimar, fazer algumas coisas. Mas aí vem o bom combate da fé. Deus falou, eu creio e assunto encerrado. Aleluia! Aleluia! Por causa de pecado, idolatria, que estava num nível tão forte, Deus anuncia para o povo dele querido, que ele havia feito. Era uma estratégia, um caminho para que Jesus viesse. O povo judeu foi criado por Deus
para que de uma família bendita nascesse o descendente que pagaria a nossa dívida. Mas o povo estava no tempo de Jeremias em profunda idolatria. O nível de idolatria chegou tão grande, irmãos, que as mulheres estavam, os homens também, elas estavam matando os filhos para oferecer a outros deuses. Era algo abominável. E Deus falou, vai vir um tempo onde Jerusalém será destruída. Mas ele disse, um povo será levado para a Babilônia. E mesmo na Babilônia, o Senhor prometeu que ia cuidar desse povo, que ia zelar deles, que era para eles naquele tempo orar, para que eles prosperassem na Babilônia, e era para eles orar inclusive pela Babilônia, porque a prosperidade deles dependia, entende? Estava falando agora de coisas materiais, da prosperidade da Babilônia, e era um tempo, e o Senhor falou, mas depois de 70 anos eu virei com um braço forte e vou tirar vocês daqui, e vocês vão voltar para Jerusalém, amém, irmãos? Então tudo isso já aconteceu, mas na época, foi nesse contexto que Deus, através do profeta Jeremias, falou para o povo que estava na Babilônia, no exílio, talvez pensando no sofrimento e na vergonha que era ter saído de Jerusalém. O Senhor falou para eles, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês desejam. O que eles desejavam, voltar para Jerusalém, não estar agora em terra alheia, sofrendo debaixo de um rei que não estava debaixo talvez da vontade perfeita de Deus, mas o Senhor falou em meio àquilo, Ele lançou uma coisa que nós podemos pegar para os nossos dias. Pegue isso, meu irmão, minha irmã. Deus dizendo para você de maneira pessoal, filho, filha, eu é quem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. A sua vida não é só trabalho, a sua vida não é só dinheiro, a sua vida não é só sexo, sua vida não é só prazer momentâneo, a sua vida é para Ele, a sua vida é viver nele, a sua vida é ser projetado para Ele, e quando você entender isso, você vai clamar a Ele, e Ele vai começar a te mostrar, inclusive o futuro. Você não vai andar mais perdido, a alegria vai se manifestar, porque em meio das circunstâncias, você vai ter uma nota por dentro, dizendo, o meu pai falou comigo, lá no quarto de oração, naquela reunião no domingo, no meio daquele louvor, Deus falou comigo, Ele projetou no futuro dentro de mim, e eu não vou andar mais com medo, amém, irmãos? Aleluia, de vez em quando vê um profeta e lembra, ele só está lembrando que Deus já falou, mas Deus já falou. Chega, não vamos mais duvidar de Deus, Ele está no futuro, e Ele está dizendo, pode vir para cá, filho. Oh, aleluia. Ele é Deus, irmãos, Ele não é um Deus, Ele é o único Deus. Ele tem boca, Ele fala, Ele se move, Ele é o único Deus, irmãos. E Ele está aqui hoje nessa reunião, irmãos. Aleluia. Não tenho dúvida nenhuma que Ele está aqui, irmãos. Existe uma doutrina que alguns acreditam, outros não. E nós não acreditamos do jeito que alguns acreditam. Baguncei tudo agora, né? Porque alguns acreditam naquele que a gente não acredita, a gente não acredita naquele da brincadeira. Mas é uma doutrina chamada predestinação. Então olha só, alguns irmãos nossos, eles creem que é o seguinte. Uns foram predestinados para ir para o céu, outros não. Então se você foi, filho. Se você não foi. E nós não cremos porque Deus não faz acepção de pessoas. Cristo morreu por todos, embora Deus respeite o livre-arbítrio, nem todos vão para o céu, é da vontade de Deus que todos sejam salvos. Olha, resolvi a doutrina em pouco tempo. Mas quando Efésios fala de uma predestinação? Porque está lá. Como explicar isso? Então eu vou explicar. Olha só, quem já andou de metrô aqui? Se você pegar, por exemplo, a linha vermelha. Eu moro no bairro do Tatuapé, e ela passa pelo Tatuapé, mas ela sai, se eu não me engano, de Corinthians, Itaquera, e ela vai até Barra Funda. Não é assim? Então veja, a linha vermelha do metrô, o metrô que anda nessa linha vermelha, ele foi
predestinado para sair do metrô Itaquera e chegar até a... Aí Deus vem explicando algo para mim e para você. Deus te predestinou e o final é céu. Entrou na rota com Ele, você já sabe o final. O final é estar com Ele. Você crê nisso, irmãos? Nesse sentido, sim. A Bíblia diz que nós somos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, estamos sendo transformados e ficando cada vez mais parecido com Ele, com Cristo. Cada vez mais afinado, amando como Ele nos ensinou a amar, perdoando como Ele ensinou a perdoar. Amém? Enfim, então nisso eu acredito. Então veja, do dia que você nasceu, Deus já deixou todo um pacote preparado e disponível que tem tudo o que você precisa até o último dia que você estiver aqui na terra. Agora eu vou falar isso agora com a voz mais... Desde o dia que você nasceu, tem um pacote. Não, eu preciso falar assim para você crer, irmãos? Não, basta crer. Basta crer. E é quando você tem fundamento da palavra que o diabo não perde reinado sobre a sua vida. Não adianta só você expulsar o diabo de um lugar, você tem que encher aquele lugar com a palavra. Irmão, diga amém, por favor. É porque isso é muito sério. Porque é a palavra que te blinda e não deixa mais com que o diabo não tenha mais acesso. Porque onde luz chega, trevas não pode ficar mais. E o diabo faz igual os babilônicos fizeram. Eu estou todo o livro de Jeremias agora, gente, estou estudando. Diz que quando a Babilônia cercou Jerusalém, que foi o último cerco onde eles conseguiram acesso mesmo para entrar na cidade, eles ficaram 2 anos e meio em volta da cidade. Depois de 2 anos e meio é que eles acharam uma brecha para entrar e bagunçar. E eu também não quero forçar uma interpretação aqui, mas a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda. Ele ruge, aliás, como leão. Ele não é leão, é como. Ele não passa de um rato com megafone. E ele fica circulando em busca de alguém para tragar. Isso aqui não está falando de quem já é dele. Ele está falando de alguém que tem o potencial para desfazer as obras dele. Quem está entendendo isso aqui? Então ele fica ali, esperando um momento, um acesso. Olha para mim. É por isso que vem tanta tentação. Porque Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga, fui tentado por Deus. Porque Deus mesmo não é tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. E ele começa a falar como acontece o processo do pecado. Começa com olhar, desejo, cobiça. Para mais informações, venha no Conectados. Agora, Deus permite a tentação. Por quê? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E nessa permissão, Deus já te preparou e já te capacitou para resistir. E para fugir. Qual é a resistência? Qual é a arma, a força que nos... É a palavra de Deus. Eu quero ver como o pastor vai linkar nisso com... Seja guiado pelo Espírito. Ei, não fica pensando nisso. Pensa na linha de raciocínio aqui, porque nem eu sei. Amém? Então, é muito importante você estar cheio da palavra, porque a tentação, ela vai chegar. Porque estamos no mundo e o diabo vai te tentar. Amém, irmãos?
E ele vai tentar eu e você. Para quê? Para a gente parar, desanimar, porque você é um potencial destruidor do reino dele. Do império dele. Aí começa uma série de ataques. Todo mundo com a carinha linda aqui, perfumadinho, bonitinho, na igreja. Mas, meu irmão, é ataque para todo lado aqui. Se a gente fizesse o tema do culto hoje, culto dos ataques. Cada um tem 5 minutos para falar os ataques que está tendo aí. Meu irmão, você, meu pai, quanto ataque aquele irmão. O outro, vixe, o irmão está sendo atacado ali, o vaso, hein? Então ele vai tentar, ele fica girando. E ele fica ao derredor, não é ao redor, porque ao seu redor estão os anjos do Senhor, amém, irmãos? E como se blindar, irmãos? Diga, com a palavra. E o que a palavra produz em nós, irmãos? Não somente ela nos blinda, como ela projeta em nós certeza, o nome disso é fé. E porque eu estou andando nessa certeza, eu não vou duvidar mais do que Deus está dizendo. E porque eu não vou duvidar mais do que Deus está dizendo, eu vou começar a ter vislumbres do futuro. Amém, irmãos? Aleluia. Tem várias formas de Deus guiar os seus filhos. É muito claro na Bíblia que é o desejo de Deus. Eu vou guiar os meus filhos de maneira sobrenatural. E na nova aliança, veja, é diferente a maneira como Deus guia. Deus sempre guiou o povo em toda a Bíblia. Mas na nova aliança, a maneira que Deus guia o seu povo é diferente. Por quê? Porque nós nascemos de novo. E nós temos uma condição espiritual favorável para que o Espírito de Deus agora nos guie. Não dependemos mais agora de um profeta, de um homem para fazer isso. Deus fala diretamente com você. Amém? Agora, a principal maneira, existem algumas maneiras que Deus guia o seu povo. Eu vou citar aqui, e a gente vai abrir um pouquinho. Deus guia o seu povo por intermédio da sua palavra. Deus guia o seu povo por intermédio de um testemunho interior. Deus guia o seu povo pela voz do seu espírito, chamada voz da consciência. O seu espírito tem uma voz chamada voz da consciência. A sua alma tem uma voz chamada sentidos. E o seu corpo tem, aliás, o seu corpo tem uma voz chamada sentidos. Enfim, cada parte do seu ser tem uma voz. Entende? Então, Deus guia os seus filhos por intermédio da palavra, testemunho interior. Só para arrumar isso aqui, né? A voz do espírito é a consciência, a voz da alma é a razão, a voz do corpo são os sentidos. Deus também fala com seus filhos por intermédio da voz audível do Espírito Santo. Há também relatos no Novo Testamento de Deus falando com seus filhos por meio de visões, sonhos e anjos. Amém? Então, a gente vê várias formas de Deus guiar os seus filhos. Agora, é muito bom que você entenda algo. A maneira principal pela qual Deus vai guiar um cristão é através da sua palavra. E eu gosto de uma frase do irmão Reagan. Muitas pessoas estão atrás do espetacular e perdem o sobrenatural que está agindo em todo momento. Até que parou um pouquinho, esses últimos tempos aí, não sei se foi a pandemia, mas era um tal de crente ir no culto, não porque estava sendo guiado para ir, mas é porque quem vai estar lá? Vixe, eu vou. Mas na verdade, irmãos, muitos com a intenção errada, porque não é errado você ir numa reunião, acompanhar o ministro, e já fique sabendo que pastor Eza não tem problema nenhum, viu? Só nos dias que tiver culto na sua igreja, honre sua igreja. Amém, obrigado. Então, indo atrás de vozes, de coisas, será que vai falar? Será? Eu acho que eu vou na igreja do profeta tal para ver se ele fala comigo. Mas não é assim, não é assim. A maneira principal pela qual Deus fala com seus filhos é por intermédio da sua palavra. Paulo chegou para Timóteo e ele estava debaixo de uma pressão grande na igreja de Éfeso. Talvez debaixo de uma pressão dessa o ministro tem até vontade de usar artifícios de coisas. Aí Paulo chega para Timóteo, escreve uma carta para ele, 1 Timóteo, 2 Timóteo, diga para ele, Timóteo, presta atenção, pregue a palavra. Em tempo ou fora de tempo, pregue a palavra. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é algo sobrenatural. Deus está nos guiando. A cada reunião onde a ministração da palavra está sendo dita, Deus está nos guiando.
Você crê nisso, meu irmão? Eu falei algo no discipulado hoje. Você sabia que o nosso comportamento na reunião, hoje vocês estão tão lindos, bonitinhos. Mas você acredita, irmão, não aqui, mas em algumas igrejas aí, tem irmão que dorme na reunião. Meu Deus. E o irmão que fica no WhatsApp, falando com o outro? Eu não vou dizer que é demônio, porque muito disso é carne e mau hábito. Mas também, por tudo que não presta, tem o bicho de rabo atrás. Não é de rabo não, gente, isso aí é influência dele. O Renato, não é não, né? Vocês estão comigo, irmãos? Porque o diabo sabe que se a semente da palavra cair no seu coração, ele perdeu espaço na sua vida. Então essa é a maneira número 1 de Deus guiar o seu povo. O Salmo 119, versículo 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só, lâmpada para os pés fala sobre o local onde meus pés pisam, presente. Luz para os caminhos fala sobre o local onde os meus pés pisarão, futuro. Quantos creem na palavra de Deus aqui, irmãos? Como funciona esse negócio aí, pastor? Eu vou receber na palavra e qual é que é essa pegada aí? Como que é esse negócio aí? É exatamente como você está entendendo. Você vai receber na palavra, ela vai te ensinando a maneira correta de viver, vai te ensinando a vontade de Deus. Então a própria palavra já vai dizendo o que fazer. A própria palavra vai te dando comandos. Estou com raiva, por mim eu matava, deixava aí Deus, vá lá, perdoe, dá um presente, um abraço. Mas eu não fiz nada. Vá lá e peça perdão. Mas eu não fiz nada. Vá e faça. Perdoe. Aí, que geralmente a palavra vai nos impulsionar a fazer o que a nossa carne não quer. Aí lá vai o cristão, se tremendo todo. Eu queria. Meu irmão, eu sei como é esse negócio aí. Eu queria. E a voz, o diabo acusando, vindo, não faço não, você não fez nada, não passe esse... Eu queria te pedir perdão. Eu até te trouxe um presente aqui. E porque você cumpriu o que a palavra diz, você está apto para o próximo comando. Só um exemplo. 2 Timóteo 3,16, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Isso é maravilhoso, eu amo isso aqui, porque é o seguinte, qualquer ser humano que chegar para o outro aqui e falasse muito, isso aqui está na sua vida bagunçado, não ia ter muita força, não ia ter muito... Mas quando Deus fala por intermédio da palavra, você pode até resistir na hora, mas você sabe. Fica dentro de você aquela informação de Deus. Aí você tem o direito de não cumprir. E o que vai acontecer? Não está sendo guiado pela palavra. Atraso, prejuízo. Era a vontade de Deus? Oh meu Deus, como eu estou sofrendo. Ai meu pai, já faz 2 anos. E desde o momento que você se expôs à palavra, o Senhor foi rápido em dizer, faça isso. Faça isso. Já falei isso aqui. Eu amo algo nesse ministério, porque aqui você não depende, você não aprende a depender do pastor. Você aprende a depender de Deus. Vai ter momentos que você vai ligar, eu até vou orar com você, falar junto com você. Pode ter momentos que eu vire para você e falo, lembra daquela reunião que você estava? Lembra que foi ministrado sobre isso? Você vai praticar agora. Põe no viva voz aí que eu vou ouvir. Que é isso, pastor? Que insensibilidade. Não, isso é sensibilidade. Porque a partir do momento que você aprender que a sua voz tem autoridade. Amém?
Então a palavra de Deus é útil para colocar, para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos, nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Sem querer ser chato, eu quero que você repita isso. Diga assim: instrução, prática, resultado garantido por Deus. Vamos de novo, vamos lá. Instrução, prática, resultado garantido por Deus. Amém? Agora, um ponto que eu quero que você observe é que o próprio Deus vela para cumprir a palavra dele. E que a palavra de Deus contém, ela está carregada do próprio Deus. Eu gosto muito de um exemplo que o irmão Rick Renner usa. Quando você enche uma bexiga, o seu ar está dentro daquela bexiga. Aquela bexiga foi cheia e ela está ali sendo mantida cheia por causa do ar que saiu de dentro de você. A Bíblia diz que quando homens escreveram, eles escreveram debaixo do sopro de Deus. A palavra de Deus foi soprada e esses homens escreveram. Tanto é que homens que escreveram a Bíblia em lugares diferentes, situações diferentes, nunca se conheceram, nunca falaram. Você lê a Bíblia e não tem nenhuma incoerência nela. Tudo aponta para Cristo, tudo tem um resultado maravilhoso. Amém, irmãos? Deixa eu dizer algo para você. Pode ser que esse ponto não está te empolgando tanto, mas quem está por detrás da palavra é o próprio Deus. Ai, meu Deus do céu. Quem está por detrás da palavra é o próprio Deus. Meu irmão, eu quero dizer, chega aqui para algumas pessoas, você vai sair do berçário espiritual hoje. Como que é esse negócio, pastor? É você começar a praticar e dar ouvidos ao que a palavra diz. Esse tipo de cristianismo, irmãos, que a gente não se envolve com Deus e com aquilo que Ele pede. E só quando está sofrendo, vai clamar a Deus, e Ele é bom, misericordioso e nos escuta. Não é assim? Ele nos ouve, mas você sabe que há prejuízos. Há prejuízos, porque não escutaram. Então, não é a vontade perfeita de Deus. Qual é a vontade perfeita de Deus? Senta, aprende. Muito bom. Medita. Deus falou isso. E aí, só aí já tem muito trabalho. Porque você tem a voz do seu corpo falando o contrário. Que são os sentidos. Você tem a razão. Tudo lutando contra, às vezes. Então, praticar a palavra é uma decisão. Amém, irmãos? Praticar o que a Bíblia diz é uma decisão. Deus te dá o direito e Ele preparou caminhos para nós aprendermos. Mas a partir do momento que você aprende, a unção de Deus mostra para você, é isso. Então, o próximo passo é prática. Eu estou amando esse ponto aqui. E quando eu pratico, já é uma maneira que Deus está me guiando. E porque Deus está me guiando, Ele predestinou o lugar onde eu vou chegar. Amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus, que a gente se encha da palavra dEle. Outra maneira, então, entenda, eu disse que a maneira número 1 de Deus nos guiar é por intermédio da palavra. Amém? Uma outra maneira muito comum de Deus nos guiar é através do testemunho interior, que é uma intuição interior, percebida no espírito como uma impressão. Eu gosto do que o irmão Reagan fala, ele diz, não é uma voz, é simplesmente um freio, uma luz vermelha, como um sinal de parada, que percebemos quando Deus quer que não prossigamos em algum propósito, ou um sentimento aveludado em nosso espírito, uma luz verde, um sentimento de conforto em relação a alguma coisa que nos dá paz para continuar.
E ele diz, o testemunho interior é tão sobrenatural quanto a direção por meio de visões, profecias, só que não é tão espetacular. Agora, olha só que interessante. Porque nós lemos Romanos capítulo 8, versículo 14, mas em Romanos capítulo 8, versículo 16, a Bíblia diz, depois que ele diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no seu espírito que você é filho de Deus. E aí está algo interessante. Porque se para testificar, para você reconhecer que você é filho de Deus, vem por um testemunho interior, então nós podemos pegar e entender que está aí uma forma muito comum que Deus vai nos usar, o testemunho interior. Então é uma percepção que vem. Quantas coisas poderiam ser evitadas? Eu poderia dar exemplos aqui do próprio ministério de Jesus. Marcos capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Então Jesus percebeu algo no coração. Às vezes alguém está ministrando, não foi Deus quem disse, mas ele percebe algo. Na sua casa, quantas vezes aconteceu comigo? Eu entrar na minha casa e eu perceber algo. Eu falei, opa, tem coisa aqui que eu não gostei. Impressionante como você desenvolve isso, irmão, como pega rápido. Oh, tem coisa aqui que não está bem. Você já entrou na casa de alguém, quando você entrou, porque o ambiente que está dentro de você é o que está dentro da sua casa, não tem como esconder. A casa pode ser a mais linda que for, ou a mais feia que for. O ambiente que está lá dentro não são os móveis, é o ambiente que está dentro de você. Teve lugares que eu já entrei, quando você entra, você fala, meu Deus, que opressão do inferno é isso aqui. Dá vontade de sair. Mas tem lugares que eu já entrei, inclusive muito simples. Meu Deus, que coisa linda. Que ambiente maravilhoso. Porque casa, muitos têm, lar não. Lar se constrói, dá trabalho. Para mais informações, conferência da família. Amém, irmãos? Mas quantas vezes, irmãos, eu percebi algo e fui dormir, não fiz nada. Até que eu entendi, aprendi pela palavra, o Senhor, você não vai fazer nada, agora pegue isso aqui agora. É como se eu ouvisse o próprio Deus dizendo, eu também não vou fazer. Ai, já sei, vou ligar para o Marquinhos. Então, vou ligar para o Evandro, vou ligar para a Giane, vou ligar para a Patrícia. Ai, quer saber? Vou ligar para o Esmeraldo. É, Esmeraldão, fica, você prepara aí. Mas entenda, meu irmão. Deus está te direcionando pela palavra e está colocando em você algo sobrenatural. Pegue isso. Quando eu comecei a entender isso, que eu percebi alguma coisa errada, mesmo sem sentir nada. Palavras como essa aqui. Satanás, aqui na minha casa não. Aí você faz a primeira vez, é um pouquinho, mas na segunda você já está mais ousado. Aqui não. Quem está entendendo aqui, irmãos? Paulo, irmãos, estava em uma viagem para Roma, Paulo preso, mas encontrou favor e graça pelo seu bom comportamento diante dos homens que estavam perto, até porque por onde Paulo ficava preso, todo mundo se convertia. Um bom tema para ministrar, né? Quem está perto de você, está ouvindo de Jesus ou está ouvindo o que ele já ouve? Né? Daria um bom tema para ministrar, né? Porque eu sou na minha, irmãos, eu converso com a galera, com os manos, pá, pegada, tal... Mas quando é a minha vez de falar, eles vão ouvir o que eu creio. Vou respeitar eles, eu sei o nível de influência que eles podem ter na minha vida, mas quando eu abro a boca, eles vão ouvir o que eu creio, ponto final. Só como exemplo, eu estava numa roda de clientes, e aí eu sentei lá, era 7 horas da manhã, eu esperando para atender, né? Os caras tudo dono de empresa, eu só aguardando, esperando o momento, né? Falei, deixa eles conversarem. Iam falando, minha família está uma desgraça. Eu não falo com meu irmão faz 5 anos, eu não falo com a mamãe faz 2 anos, eu não falo não sei o quê. Aí o outro, e eu, meu Deus, que desgraçaeira. Eu já pensando, eu acho que eu vou fazer um culto aqui.
Fazer um culto aqui. Porque o crente, ele fica ligado, né? Ele está ali para trabalhar, ele não quer ser provocado, mas as pessoas provocam a gente a evangelizar. Eu quieto, eu só ouvindo aquela coisa toda, eu falei, meu Deus. E aí eles viraram, e você, Esdras? Ah, irmãos. Eu falei, eu? Lá em casa está tudo bem. Meus irmãos, eu falo com todos. Às vezes tem algumas coisinhas, a gente resolve. Tem esse negócio de não falar. Eu ficar sem falar com a minha mãe? Ah, meu irmão, você vira o foco da atenção, porque quando a luz chega, a treva é abafada. Aí tem uns cristãos mole. Fuma um negocinho, não, mano. Agora é besta, agora vai para a igreja, não pode nenhum, não. E aí não tem personalidade, não tem... Eu não vou desviar o assunto, não. Olha só, irmão, Paulo está indo para Roma, sendo preso, e de repente ele tem um testemunho, ele percebe no coração, um testemunho interior, e ele fala para toda a tripulação, olha, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa e vai ter muito problema. Vamos ficar aqui. O que foi isso? Diga, testemunho interior. Sabe o que aconteceu? Não deram ouvidos para Paulo. E Paulo estava preso, foi. E Paulo estava lá e Deus disse para Paulo, você vai chegar em Roma. Então Paulo falou, bom, livramento para mim vai ter. Só que aí um anjo do Senhor, teve uma tempestade, irmãos, se perdeu tudo, as esperanças. No final é que todo mundo foi para o mar, escuridão. A gente não tem nem ideia de uma cena dessa. Aí Paulo, ei, fique tranquilo. O Deus a quem eu sirvo, que revela futuro. Ele mandou um anjo para me falar que tudo vai se perder, mas a vida de ninguém aqui, mas ninguém vai perder a sua vida. Agora, eu acho interessante, né? Quando fala do espetacular, como o nosso fervor. Ei, xalabacai, aqui. Mas por que não prestaram atenção no testemunho interior? Não só a vida teria sido poupada, como não teriam ficado no mar noites, que para mim já foi algo sobrenatural, porque a água é geladíssima, então já tinha ali uma atmosfera guardando aquele povo para não morrer. E não tinha perdido o barco, não tinha perdido nada. Então, mais uma vez eu falo, a maneira mais comum de Deus guiar o seu povo é por intermédio da sua palavra e o testemunho interior, que é aquela impressão que vem no seu coração. Às vezes um freio, não. Eu me lembro, irmãos, quando eu comecei a praticar isto, pela fé. Após ler um livro do irmão Rega, o Sr. Eliezer reuniu a equipe e falou, o seguinte, para de ler os livros que vocês estão lendo, vocês só vão ler livro do irmão Rega. Nós não tínhamos tantos livros, né, como nós temos na editora hoje. Aliás, tudo para você, amém? Não tínhamos tantos materiais, né? Ah, meu irmão, eu estava sem condição. Eu fui lá na editora Graça, comprei coleção toda, baixa aí. Aí você sabe que o cristão, quando dá um passo de fé, já opera milagre, né? A vendedora, estamos com um desconto hoje de 60%. Aí eu, para ver, ela falou, olha, geralmente é 45%, mas hoje é 60%. Eu falei, Deus me ajudando, porque eu estou sem o dinheiro até para pagar os 45%. Compramos, irmão. Lembra? Esse dia estava eu, o pastor Zé Roberto, Marcelo Senise. Compramos o livro. E eu comecei. Falei, então tá bom, pastor. Se o comando é isso aí, acabou. Comprei todos os livros, coloquei lá em casa, coloquei o nome Esdras e Patrícia. Falei, mulher, vamos começar a ler. Eu não gostava de ler, irmãos. Primeiro livro que eu li, Como Ser Guiado pelo Espírito. Irmãos, quando eu terminei de ler o livro, eu falei, pai, eu sei que haverá erros, porque a gente está crescendo, mas eu entendi a mensagem. Olha só, eu tinha 24 anos de idade. Até então, eu já era um cristão, mas eu não sabia do assunto. E porque eu não sabia, aquilo que foi profetizado pelo profeta Osés estava acontecendo na minha vida. O povo perece por falta de... Então eu estava sofrendo, eu não sabia, eu não entendia como era, tinha medo do meu futuro, e agora, como vai ser? Casei com Patrícia e não tinha nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque só para mim era mais fácil. O número 1 resolvia, mas agora tem a mulher 2, número 1. Né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Né? Então agora cresceu e aí vem um menino.
Mas quando eu aprendi, irmãos, primeiro, comecei a valorizar o ensino da palavra. Depois, comecei rapidamente a entender, Senhor, se isso é real, e eu sei que é, eu aprendi, eu creio, eu quero provar na minha vida. É como se eu tivesse, irmãos, acionado o botão da... Bom, sei lá como eu vou explicar isso, mas revelação chegou. E eu falei, vou praticar. E o Senhor falou, vai ser no seu dia a dia. Vai ser nas coisas do dia a dia. E aí começou as informações. Falei, é, pai? Amém. Shhh. Ok. Senhor, eu preciso de uma casa boa para morar. Família grande está crescendo, como que vai acontecer? Pum, já colocou o futuro dentro de mim. Senhor, eu preciso de escola para os meus filhos. Não quero qualquer escola. Vamos ver escola para os filhos? Fui em uma. Lembra, Patrícia? Escola linda, gente. Bonitinha, professora. E aí eu... Não é aqui, Patrícia. Fomos em outra. Não é aqui, Patrícia. Não é aqui, Patrícia. E eu, meu Deus, e agora o menino precisa estudar. E parei num posto para abastecer. E eu conectado, de repente eu virei à direita. Inauguração, escola, dia de alegria. Na hora, aquele sentimento. Seu filho vai estudar aí. Eu estou fazendo questão de contar coisas simples da vida, porque jamais você vai provar de coisa tão grande que você imagina, se você está desvalorizando a simplicidade do dia a dia, que o Espírito Santo está te guiando. Eu vou dizer uma coisa para as mulheres aqui, Deus vai te guiar até na receita, na hora do supermercado. Aleluia, os homens glorificam, Pai! Começou em coisas simples, irmãos, mas eu estava desenvolvendo. Eu lembro quando eu pisei na escola, a mulher queria falar o preço, não sei o que, eu nem quis saber. Eu falei, pode matricular o meu filho, é aqui que ele vai estudar, meus irmãos. E eu comecei a provar isso, áreas da minha vida, e eu estou contando isso para mostrar, é exatamente assim que vai acontecer com você. Um botão do tornão está ligado hoje, e você vai provar disso, amém, irmãos? Aleluia! Coisas simples que pareciam tão difíceis para mim. Lembro que eu fui ver uma casa, eu olhei. O corretor, rapidamente ele filtra você para ver o padrão que você pode comprar, né? Aí eu já falei, não, a minha é esse aqui que eu quero. Faz a pose aí, mulher. E eu, meu irmão, com Versalhes 2.0, motor AP. Lembra desse motorzão? Amém? Mas assim, eu já tinha uma nota dentro de mim, o que seria, e eu não estou aqui falando para você fazer comparação, não, por favor. E eu lembro, irmãos, que ele levou a gente, estou entendendo o que você quer. Então, peraí, vamos lá. Falei, isso, é isso aí. Aí entrei, quando eu entrei, meu irmão, eu não tinha mais nem 10% para comprar aquilo lá. Mas quando eu entrei, eu respirei, e aquele testemunho interior, é por aqui mesmo, filho. Eu estou provocando algumas pessoas aqui, meu irmão, porque se Deus falou, não abra mão do que Deus falou, meu irmão. Deus está falando com jovens, é essa faculdade, eu estou mostrando para você, você vai chegar lá, vai acontecer. E quando eu falei para o meu filho, irmãos, que entrou agora numa universidade que parecia muito difícil, aí deu tudo certo, ele começou já uma semana, ele está animado, está feliz, o menino está, meu Deus, irmão, está lendo Pedras Preciosas, a Bíblia, está com tudo lá. Está indo em vigília, culto da Senhora, culto de oração, ele está igual o xareba da maçã, o menino está, amém, irmãos? Animado, eu falei para ele, agora celebre, tire uma foto e diga para as pessoas aí, para você se lembrar, olha o que Deus fez, porque há 5 anos atrás, Deus falou com ele, é aí que você vai entrar, meus irmãos. Meu dinheiro não pagava, nós não tínhamos condição, mas eu falei para ele, se Deus disse, vai acontecer. Aleluia! Eu lá quero saber o que os outros estão dizendo. Pare de contar da sua vida para quem não tem capacidade de ouvir. Fale mais com Deus.
Tem visão abrindo aqui para pequenas coisas, irmão. Vai mudar o rumo de como você organiza sua casa, suas finanças, vai mudar o rumo. Não diminua a sua fé. A pandemia, irmãos, não é para diminuir a sua fé. Pelo contrário, nós saímos dela muito mais forte, porque o nosso Deus cuidou de nós, amém, irmãos? E é Ele que está abrindo portas e cuidando de nós, amém, irmão? Não só na área material, irmãos. Eu sei que a área material mexe muito com a gente, mas deixa eu falar algo. Nenhum bem vai te satisfazer. É a presença dEle que te satisfaz, amém, irmãos? Mas é só para você entender. Em coisas simples o Senhor está cuidando de nós, amém? Eu quero terminar, irmãos, dizendo algo para você. Presta atenção. Quem está sendo guiado por Deus, você começa a perceber porque Ele começa e termina. Começar, meu irmão. Começar. O que a gente vê na igreja, muitas vezes, é reflexo do que as pessoas são do lado de fora. É um fogo. Amém, é isso aí, empolgação. Mas, ó, se Deus falou, lembre-se, começa e termina. Sabe por quê? Começar, e eu não estou desvalorizando isso não. Todo mundo começa. Mas terminar? Eu lembro que eu falava assim para os meus filhos: filho meu nunca vai repetir de ano, viu? Na escola, né? A gente tinha essa expressão, né? Claro, irmão, que se repetisse eu não ia brigar. Repetisse eu ia falar: ei, bola para frente. Vai para o outro ano. Sem problema, não ia ficar. Vou dar uma surra, vou te passar no esmeril, vou arrancar sua orelha. Não, irmão. Mas eu falava para eles: eu e sua mãe estamos trabalhando. Eu e sua mãe estamos trabalhando. Seu pai é retardado? Não. Sua mãe é retardada? Não. Aqui dentro de casa tem briga, confusão? Não. Está faltando alguma coisa? Não. Você tem problema mental? Não. Fiz todo o checklist, falei: então eu não aceito você não ser menos do que nota 10 na escola. Mentalidade nota 10, está entendendo, irmãos? Então cuidado, comece e termina. Não pare enquanto não completar. Eu vou falar algo aqui, irmão, com meu coração. Embora a gente já sabe o que vai acontecer, a gente vai ver muita gente parando. E o que fazer? Primeiro, não julgar, andar em amor e orar por essas pessoas. Mas como é bom você começar e terminar. Sua alegria, satisfação e provisão está no que Deus te chamou para fazer. Não é um prazer apenas carnal, às vezes nem estará confortável para a carne. Mas se você olhar para dentro, haverá alegria, paz e satisfação. Olha aqui, ó. Existem etapas e estações, respeite elas. Tudo isso está dentro do contexto, seja guiado por Deus. Porque em meio a tudo isso, você vai ter que se lembrar daquilo que Deus falou com você. Amém? Para continuar, exige perseverança, disciplina. Mas isso vai trazer os resultados que Deus garantiu. Eu te pergunto, irmãos, o exemplo do metrô, a linha vermelha, se por acaso ela chega numa estação, carrão, por exemplo, e tem um pane ali, a porta não fechou, tal, ele regride e volta para trás? Não, eles resolvem, e o metrô? Porque ele tá predestinado, ele vai chegar naquela estação. Amém? Eu quero terminar dizendo: Deus não está deixando de inspirar os seus filhos. Pode escrever, pode chegar em casa hoje, se tiver com vergonha da esposa, vai para o seu quartinho lá, fale com Deus a hora que você quiser, e pode escrever, porque vai vir como um turbilhão de instruções para você. Basta você falar assim: pai, sobre essa área aqui, qual a instrução do Senhor para a minha vida? Pai, sobre essa área aqui, pode escrever essas instruções. Amém, irmãos? E se nós prestarmos atenção no que Deus colocou no nosso coração, é em cima disso que a gente tem que perseverar. Amém? Se Deus pediu para você estudar e fazer algo, persevere. Se Deus pediu, irmão, para você, por exemplo, cuidar do seu corpo, persevere. Amém? Aleluias! Isso é para todos nós. Deus pediu para todos cuidar do corpo. Aliás, quem cuida é a gente. E para finalizar, a hora que a oportunidade chegar,
Se te pegar despreparado, não culpe Deus. Nem sua esposa, nem seu marido, porque isso aqui é pessoal. Amém? Eu sei como que é o ataque do diabo, porque ele nunca faz você olhar para você mesmo. Eu sempre ficava pensando, fala com a Patrícia assim, ó. Fala com ela, porque ela precisa ouvir isso aí, Redentor. Não, é para você. Amém? Aleluia. É isso aí. Seja cuidadoso ao tomar decisões. Você percebe, irmãos, que a gente começa a ficar cuidadoso para tomar decisões? Por isso que eu falo para as pessoas quando vêm aqui na igreja, só se Deus mandar. Eu acho que aqui na igreja um caso ou dois aconteceu. De eu chegar para alguém e falar, Deus falou comigo que você vai congregar aqui. Mas nunca para ninguém, nenhum de vocês. Porque é uma decisão que você tem que ser guiado. Uma decisão séria. Você entende isso ou não? Decisão séria. Assim como outras na vida. Então seja cuidadoso quando vai tomar decisão. Pare, avalie. Ok. Está calculando. Sabe quando Jesus falou assim, ninguém, ao construir uma cidade, não para antes e calcula? Sabe qual é o contexto? O contexto é sobre servir a Deus, fazer coisas para Deus, frutificar para Deus. Jesus falou para eles, calcula antes. A gente usa para outros princípios, né? Mas o contexto é esse, calcula antes. Porque depois que entrou, não é mais tempo de calcular. Eu acho isso muito sério, irmãos. Por quê? Porque Deus já sabia que, principalmente para quem tem chamado os 5 dons ministeriais, começar, mas continuar, tem que ter maturidade. Assim como você em outras áreas da vida, vai haver uma série de situações que vão se levantar. Então, seja cuidadoso. Algumas decisões serão muito rápidas, outras não. Só mais um pouquinho, eu estou terminando. Não tome decisões debaixo de pressão. Está debaixo de pressão? É um ambiente onde você está exposto. Aí vem a informação do diabo. Geralmente na área familiar é, separa, acabou. Não vai passar por isso não, desaforo. Chega! Calma, se acalma. E aí você vai entender e ver totalmente diferente. O Espírito de Deus te guiando. E você vai perceber uma voz suave, Deus dizendo, filho, calma aí, filhão. Deixa eu te ajudar. Senta aí, vai com calma. Então não tome decisão debaixo de pressão. Amém? Se você tem chamado os 5 dons ministeriais, eu sempre gosto de falar porque tem vários aqui. Se Deus falou contigo, arrume tempo para ser treinado e aperfeiçoado nele. É a minha dica. Amém? Às vezes eu fico vendo que a nossa fé está limitando. A gente fala tanto de fé. E às vezes Deus fala para a pessoa assim, invista nisso, pegue isso. Eu tenho, não posso. Aí, credulidade. Faça o que Ele está guiando você para fazer. Amém? Quando Deus, irmão, coloca algo no meu coração, eu posso não ter o valor agora. Minha esposa já conhece. Já começa a pesquisar. Já coloca uma foto na minha frente. Coisa linda. Você é meu, papai falou. Viu? É. E sabe de uma coisa? Vai chegar. E às vezes chega nem pelos seus próprios recursos. Teve coisa que aconteceu comigo. Eu estava em um lugar, ó, Deus mandou. Tá aqui, ó, receba. Foi Ele mesmo, porque... Amém, irmãos? Estamos terminando, falta 2 minutos. Mas pegue isso, meu irmão. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Isso é um divisor de águas para você andar em maturidade. Pare de ficar. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, nenhuma delas sem sentido. Ei, escuta a voz do seu coração, escuta a voz de Deus. Presta atenção no que a palavra de Deus diz. Amém? Se acalme.
Vai ficar tudo bem. Ele prometeu. E lembre-se, o que para você hoje é muito difícil, para Deus é um sopro, Ele resolve tudo. Amém? Quando eu digo um sopro vai, receba, pega. E na verdade, o maior zelo de Deus não é prover isso para você, porque isso aí é rápido para Ele fazer. Ele levanta pessoas, Ele se move e resolve rápido. O que Deus quer é te ensinar para que não aconteça de novo. Amém?